Saudações a todos, vamos dar prosseguimento ao estudo da termodinâmica básica, da termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Muito bem, então, continuando a análise deste ciclo termodinâmico reversível de Carnot, que nesse caso em particular nós temos a transição aqui, a expansão isotérmica ocorrendo obviamente sob temperatura constante e nesse caso sob pressão constante. Aqui também a transição, a compressão isotérmica ocorrendo sob temperatura T2, temperatura constante T2 e sob pressão constante P2. Isso então gera uma máquina térmica a vapor do tipo ideal, e nós estamos então fazendo a comparação aqui, analisando a máquina térmica a vapor do tipo real. Então, mais uma observação importante sobre a máquina térmica a vapor do tipo real. A máquina térmica a vapor do tipo real apresenta algumas características importantes. A primeira característica importante é de que existe atrito entre as peças móveis, obviamente, e em alguns casos atrito entre o pistão, a peça denominada pistão, isso especialmente no contexto da engenharia mecânica, do pistão, entre o pistão e o cilindro. Um outro ponto importante, ponto 2, é de que existe condução, processo termodinâmico de transferência de energia térmica, ou seja, de calor, em outras palavras, de energia térmica do tipo condução térmica. Então, condução térmica. E a condução térmica então existe sim um processo termodinâmico de transferência de energia térmica ou de calor do tipo condução térmica entre os materiais componentes da máquina, da referida máquina térmica. E ponto 3, ainda existe, não é, o processo termodinâmico. Vamos tentar escrever aqui ponto 3, o processo termodinâmico de transferência de energia térmica do tipo radiação térmica. Do tipo radiação térmica, uma vez que, com base no eletromagnetismo clássico e também nos estudos realizados pela mecânica quântica, a aceleração, à medida que aumenta a temperatura de uma determinada estrutura, ocorre um aumento do valor médio da energia cinética de translação. Isso gera então aceleração das partículas, dos átomos, moléculas, cristais, retículos cristalinos, íons do tipo cátion, íons do tipo ânion, qualquer outra estrutura que componha, que forme o tal fluido, o tal material sólido, e então
ocorre a aceleração de cargas elétricas, e a aceleração de cargas elétricas emitem, de acordo com o eletromagnetismo clássico, emitem radiação eletromagnética. Então, esse calor é transferido por meio da emissão de radiação eletromagnética chamada radiação térmica, que nada mais é essa radiação térmica do que a radiação eletromagnética. Associada a processos termodinâmicos. Isso significa, em outras palavras, né, considerando então essas condições aqui, associada à máquina térmica a vapor do tipo real, essa máquina térmica a vapor do tipo real, nós podemos afirmar que de que é possível verificar experimentalmente que o rendimento da máquina térmica a vapor do tipo real é menor que o rendimento da máquina térmica a vapor do tipo ideal, expressa aqui por esta figura bidimensional, pressão em relação ao volume, essa figura plotada no gráfico bidimensional, pressão em relação ao volume, quando nesse caso a isoterma coincide com a isobárica, tanto para a temperatura T1 quanto para a temperatura T2. Então o rendimento de uma máquina térmica real, em virtude aqui do processo de atrito, que é um processo, de acordo com a termodinâmica, um processo do tipo irreversível, onde há deterioração de calor, deterioração de energia térmica, de modo que essa energia térmica não será transformada em trabalho útil. O processo termodinâmico de condução térmica também deteriora e utiliza energia térmica, de modo que essa energia térmica não é transformada em trabalho útil. E, por fim, o processo de radiação térmica ou radiação eletromagnética dos componentes sólidos quentes da determinada máquina, em alta temperatura, emitem radiação, perdendo energia térmica e, portanto, perdendo calor, de modo que, então, o trabalho útil é diminuído e, portanto, o rendimento é diminuído em relação ao rendimento da máquina térmica a vapor do tipo ideal. Então, vamos encerrar neste ponto e retomaremos ainda sobre esse tema, apresentando alguns exemplos sobre a diferença de rendimento, alguns dados que são obtidos no contexto da engenharia mecânica, especialmente da engenharia química. Então nós vamos sim apresentar alguns exemplos simplificados, né, para nós encerrarmos essa discussão, essa comparação entre uma máquina térmica a vapor do tipo real e uma máquina térmica a vapor do tipo ideal. Então agradecemos a atenção de todos, retornaremos oportunamente. Muito obrigado.